sujeito às vezes se depara com uma peça de teatro do século XVII, ou uma música ali barroca, não é? Ou a arquitetura, que é a mais tradicional que a gente tem no Brasil, é a arquitetura desse período, não é? Que começa ali do século XVII para o XVIII, nas capitais e ali em Minas Gerais, né? As cidades foram construídas no ciclo do ouro e tudo isso. Então, existe ali uma coisa que se chama o barroco. E talvez a pessoa vá atrás de fundamentos históricos para isso, né? Ou procure conhecer um pouco melhor a história. Então, ele começa tentando entender o que foi a União Ibérica e depois o reinado de Dom João IV. Obviamente, ele vai cair no reinado de Luís XIV, na construção de Versalhes. Depois ele vai ver alguma coisa sobre as disputas todas existentes entre católicos e protestantes na Europa. Ele pode se deparar com filósofos como Descartes e Leibniz, e todas essas coisas que estão mais ou menos presentes, são mais ou menos contemporâneas, não é? E que dizem os críticos e os teóricos e os historiadores, não é? Chamam tudo isso de barroco, essa palavra portuguesa, não é? Que foi exportada para todas as outras culturas, o barroco. E bem, isso acontece de forma que o sujeito vai começar a conversar com as pessoas, né? Olha, não, eu estou estudando isso, eu estou escutando, talvez lendo uma biografia do Luís XIV, e aí depois eu fui escutar, não é? Música do Jean-Baptiste Lully, fui ler uma peça do Molière ou do Corneille, eu fui estudar um pouco de Descartes, fui ver quem era esse tal de Leibniz, e aí fui vendo mais coisas e me deparei com a pintura, com a arquitetura, e vendo aqui, né, como isso aconteceu em Portugal. Enfim, ele começa aquilo que são os seus estudos, ele começa a conversar isso com as pessoas, e normalmente vai acontecer que um assim, não, mas o barroco eu não sou muito fã, sabe? Eu gosto mais da Renascença, porque a música era assim, assada, e as pinturas... E o outro, não, olha, isso ali já perdeu totalmente o simbolismo. O negócio da pintura mesmo e da arquitetura é a arte gótica, medieval. A música tem que ser a música monástica, o cantochão, e cada um vai ter o seu ponto ali a ser defendido, não é? E o outro vai dizer, não, mas depois o classicismo, não é? Pré-Revolução Francesa, o romantismo pós-Revolução Francesa. Isso, sim, é importante de ser entendido e tal. E aí os outros todos vão dizer, não, mas ali já é uma quebra dos padrões tradicionais e todas essas coisas, de forma que se o sujeito não for muito forte na sua determinação de estudos e de interesses, ele acaba se perdendo, né? Mas como é que eu vou estudar uma coisa que é tão impiedosa, não é? Como a arte barroca, que não é aquela piedade toda do gótico, que não tem aqueles valores todos da cavalaria, da cultura monástica da Idade Média. E o outro lá que estava estudando o romantismo, o classicismo, século XVIII, pode dizer assim, poxa vida, eu aqui querendo ser um cristão, querendo levar as coisas a sério, mas eu sou tão atraído por esse tipo de arte, não é? E estou aqui contemplando as obras de Jacques-Louis David, mandei pôr na minha casa, gastei um dinheiro para fazer uma réplica de um quadro do Jacques-Louis David, botar na minha casa, não é? E agora, como é que eu vou fazer? E, bem, o que eu tenho observado, assim, e é uma questão muito séria que eu faço sempre, né, pelo menos uma vez na semana eu acabo trazendo isso com os meus alunos que são adolescentes, né, é que ninguém é obrigado a tomar partido de nada quando se trata de cultura, quando se trata de estudo. Ninguém é obrigado a achar que o Luís XIV foi um bom governante.
E eu não preciso achar que ele foi um bom governante para ler uma biografia e entender o contexto político da França no século XVII, e muito menos ler aquilo para, já tendo certeza de que ele foi um mau governante, criticá-lo e encontrar ali as razões todas para todas as mazelas da humanidade e todas essas coisas, né? Cultura não é isso, estudo não é isso. Isso é um esforço que pode ser feito como uma reação a algo momentâneo, não é? Então, mas não é isso, não é? Ao contrário, a gente vê que a cultura ela só pode ser realmente adquirida, e a pessoa realmente só pode tratar esses elementos todos como cultura quando ela tem uma abertura muito grande, né? E essa abertura ela vai ter como limite as virtudes morais mesmo do sujeito. Enquanto isso não interferir, enquanto apreciar uma obra de arte barroca, romântica, classicista, medieval, seja lá o que for, enquanto isso não extrapolar os limites, né? Ou ler um filósofo, um escritor, né? Um romancista, um poeta e tal, de tal e tal vertente, ou que tenha tido tais e tais ideias, né? Ou escutar uma música de um compositor que tenha suprimido da sua missa que compôs, como é o caso de Schubert, né? Ele suprime ali no credo alguns versos, se não me engano, creio na Igreja Católica, ele não põe ali. Então a música termina e não teve a parte do creio na Igreja Católica, né? E coisas assim, então não posso ouvir, e essas coisas assim, né? Enquanto os escrúpulos, e essa é a palavra, né? Forem tais, e enquanto o limite não for a minha própria consciência moral, eu não vou estar estudando. Eu posso estar tendo, no máximo, uma reação a algumas coisas, né, já pré-estabelecidas. Então, existe nas ciências, nas artes, enfim, em toda a literatura, em tudo aquilo que nós chamamos de cultura, coisas muito boas para serem apreciadas, entendidas e internalizadas em diversos momentos históricos aqui no Ocidente, por que não dizer do próprio Oriente, né? O problema todo, me parece que se está sempre buscando esse grande catecismo final e definitivo de toda a cultura. Então o sujeito, como ele lê o catecismo, ou um protestante lê a Bíblia e tal, e ele encontra ali uma doutrina muito precisa e específica, mais no catecismo que na Bíblia, né? A Bíblia ela nem tem um estilo que seja impassível de interpretações das mais variadas. Mas, enfim, no catecismo tem tudo ali. Se o sujeito estiver de acordo com aquilo ali, ele vai ser um bom praticante da religião cristã ou não. Porém, com as outras coisas não são assim. Isso não existe na filosofia, não existe na ciência, não existe na arte, na música, na literatura, não existe nada disso. Existe certos pontos discutíveis, e isso é o trabalho que a crítica faz, e cada um de nós precisa aprender aos poucos a fazer a crítica de todas essas coisas. É isso que a gente adquire quando vai estudando aos poucos. Mas não existe o escritor perfeito, com um romance perfeito, não existe o historiador perfeito, não existe o músico perfeito, não existe nada disso. A cultura ela está no campo da matéria, e a matéria ela é imperfeita. Os meios pelos quais a cultura é transmitida de geração em geração, de pessoa para pessoa, são meios materiais, e ali sempre haverá imperfeição. As ideias não são também perfeitas, por mais que elas já sejam muito mais abstraídas, por mais que já adentrem o campo espiritual, os meios pelos quais elas são transmitidas também são imperfeitos, e muitas vezes elas são reflexos, pelo menos, de meios materiais que levam o sujeito a conclusões que podem estar equivocadas em muitos pontos. Sob a desculpa de não querer cair em relativismo, né, o sujeito acaba
correndo o risco de cair no absolutismo. E isso é tão perigoso quando tudo se torna absoluto, não é? Eu já vi gente, por exemplo, que foi cantar num coral, mas ele só queria cantar dois compositores, peças de dois compositores que era o que ele gostava. Então, era um coral que se propunha fazer música barroca, mas ele só queria cantar Bach e Schultz. E se não, mas vamos cantar Handel, né? Coisa ridícula, né? O sujeito ter uma reação dessas. Não, vamos ver outra coisa aqui. Não, só pode ser Bach e Schultz, senão não vou participar e coisas do tipo, né? Então, uma coisa bem ridícula e absurda, né? A pessoa pode ter o seu gosto e até saudável que tenha, não é? Mas absolutizar, e normalmente ele vem com material teórico para embasar aquilo, né? Não, porque veja só, o Bach ele é infinitamente superior por causa disso e disso e disso. Então isso aí está comprovado aí por todos os críticos e tal, né? Isso comprovam que ele é superior. Por que nós vamos gastar tempo fazendo coisas que não sejam desse compositor? E também que o estilo barroco da música de Bach é muito superior os clássicos e tal, por que nós vamos fazer música clássica e não só a barroca e coisas do tipo, né? Então o sujeito sempre vem teorizando em cima daquilo. Mas isso não é cultura, né? Isso não o relativismo também não é, porque senão a gente perde o norte, e o que acontece normalmente na modernidade é isso, né? Vamos fazer uma galeria de arte, o que pode ser exposto aqui, o que não pode? Não, pode ser qualquer coisa, porque a arte não é absoluta. Ela é relativa. Eu digo, bom, daí é um fracasso total, porque qualquer coisa é nada. Agora, uma coisa muito específica, né, e absoluta, não, nós vamos fazer uma galeria de arte, mas nós só podemos ter obras de arte originais, não pode ser cópias nem nada disso, e de autores que já morreram há 300 anos. Aí a tua galeria fica sem nada, né, porque tu não tens condições financeiras de comprar essas obras de arte e pôr ali na tua galeria, no teu museu, coisa assim. Então, pronto, esquece, né? Claro, um exemplo extremo aqui que eu dou, mas o que acontece é isso, né? A cultura não vai ser assim. Então, vamos ver aqui um livro bom de literatura para crianças e vamos analisar quem foi o autor, não? E aí tem um livro aqui muito bom, né? A história é muito boa, com valores interessantíssimos, assim, mas eu vejo lá na vida do autor que ele era um sujeito que tinha certos vícios e pecados públicos, né? Não vai dar, porque imagina se a criança vai lá e pesquisa quem foi o autor, ela vai se deixar influenciar, porque isso não acontece, certo? Eu não sei de onde pode alguém tirar uma ideia dessas, assim, que alguém se perdeu na vida porque ficou sabendo que o autor do livro que ele gostava era uma pessoa torpe, né? Eu nunca vi esse exemplo. E eu também não me lembro que os meus pecados tenham sido levados por esse tipo de influência. Eu não vejo isso acontecer na cultura e na educação, que esse tipo de influência seja assim. O que eu vejo é que existe um monopólio, muitas vezes, né, por parte de certas tendências, também absolutistas, né, que levam o relativismo às vezes ao absoluto, né? Então aqui pode qualquer coisa, né? Então vamos fazer um ato cristão medieval aqui, né, numa peça de teatro do Gil Vicente, muito piedosa e coisa. Não, mas isso também não, porque isso é uma coisa, eu vi, bom, isso aí então existe em todos os lados, né? Mas e aí a pessoa pode ser corrompida justamente pelo meio, mas com certeza a corrupção do meio ela se dá quando não há outra alternativa, não é? E quando existe um absolutismo total, um relativismo total com relação à cultura, né? Então, se tu lês tal autor, tu não pode participar aqui da nossa patota. Se tu gostas de compositores assim assado, tu também não podes participar, né? Eu via, por exemplo, na música, né? O cara que estava ali estudando, pegando junto, né, com um grupo ali, um ensemble, alguma coisa, fazer alguma coisa. O cara gosta muito de jazz, né? Então a gente não vai dar muita bola para ele, vamos tentar deixar ele tocando aqui conosco até que a gente não consiga outro, porque a gente faz aqui música erudita, vamos deixar um cara que toca jazz aqui conosco, né? E aí ficava essas coisas bastante ridículas
e que não faz sentido. E hoje se vê isso também, não é? No momento em que há iniciativas das mais variadas assim procuram vender-se a si mesmas a partir do menosprezo que tem pelas outras, certo? Então o sujeito, não, a gente aqui lê esse autor, do nosso curso tem essa e essa e essa aula, e tu tens de comprar os nossos livros, os nossos cursos e todas essas coisas, né? Porque os outros são ruins. Inclusive eles podem te emburrecer. Inclusive tu vai perder a tua alma, tu vai te condenar e vai para o inferno se tu fizeres cursos com outros, leres livros dos outros e essas coisas assim, né? É um negócio que é totalmente ridículo, né? Onde é que tiraram essa ideia, não é? Mas é o que tem acontecido, independente do espectro político, independente de qualquer coisa, né? E por último, aqui nesse vídeo, eu tenho uma coisa séria para dizer. Isso aqui que eu estou fazendo não é cultura, não é? E aqui as atividades do Instituto Hugo de São Vítor, isso aqui que vocês veem com esse cenário e essas coisas assim, o mesmo podcast, né? Eles podem até ser parte da cultura, mas no Brasil está se criando uma confusão que cultura se resume a alguém pegar uma câmera, gravar um vídeo e publicar. Isso não é cultura, certo? Isso pode ser um meio de divulgação e todas essas coisas assim, mas a gente precisa de gente escrevendo, lendo e escrevendo literatura. A gente também precisa de gente lendo e escrevendo teatro, ou mesmo interpretando teatro. A gente precisa de gente fazendo música, compondo música, tocando música e todas essas coisas. A gente precisa de gente fazendo filosofia e participando do debate filosófico onde ele precisa ser feito, né? A partir de obras, de livros, de respostas, de sínteses, de crítica, de resenhas, seja lá o que for, né? E nem tudo isso é feito assim por meio do YouTube, né? Pegar o microfone e falar, principalmente de política, e aí no meio tentar encaixar mais alguma coisinha, é um pedacinho mínimo da cultura. É que é o mais fácil, né? Fazer uma peça de teatro, não, sim, mas tem que ser os caras têm que ser os melhores atores e tal. Que conversa fiada, certo? Para o cara fazer música, ele então precisa ser o grande estudioso da música e tal. Não tem como o sujeito ser um bom apreciador de música e ter um público que aprecie música e seja exigente com quem está tocando se o sujeito não tiver tentado fazer aquilo. Esquece, tu não sabes nada, tu não podes dar nenhuma opinião sobre música se tu não tentar estudar, certo? Tu pode ir num concerto da OSESP. Pô, a OSESP é uma grande orquestra que tem aqui no Brasil, certo? Um trabalho fantástico, assim, né? De nível internacional, assim, né? Bom, e qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas que vai lá nem sabe o que está acontecendo. Ele pode chegar à conclusão, gostei ou não gostei mais daquele concerto do que deste, e não sei o que, e essas coisas todas assim, não é? Mas se ele não for tentar fazer música, ele não tem como dizer nada. Se ele vai numa peça de teatro, ele também, mesma coisa, se já tentaste fazer teatro, tu tens um grupo ali, como tinha aquele grupo do Sonhos de uma Noite de Verão do Shakespeare, né? Que tem um grupo de teatro amador ali. Bom, existe e o Shakespeare está debochando do grupo de teatro amador, ele trabalhando com teatro profissional, ele debocha em certa medida aquele grupo de teatro amador. Mas o próprio Shakespeare só tinha público para suas peças porque existiam muitos, na Londres do seu tempo, muitos grupos de teatro amador que consumiam esse teatro profissional e conseguiam dar o verdadeiro valor, né? E conseguiam fazer com que a exigência mesmo dos profissionais fosse muito mais alta, né? Que os próprios profissionais tivessem os amadores também como um contraponto, né? Olha, isso aqui está ficando parecido com a peça do teatro amador e não vai dar. Então, falar de cultura, tem muita gente que faz, tem muita gente que tem canal no YouTube falando de livro, falando disso e tal, né? Tem canais de músicos que explicam alguma coisa da música e todas essas coisas, né? Mas assim não serve para nada se tu não sentar
pegar um instrumento e tentar tocar, tu não vai entender nada de música. Se tu não pegar uma folha de papel e tentar escrever um soneto, tu não vai entender nada de literatura. Tu precisa fazer isso. E principalmente depois, né, o segundo momento é submeter isso a outras pessoas que também tentaram fazer o mesmo e tentar progredir e melhorar nessa área. Daí, de uma massa crítica dessas, pode ser que surjam novas contribuições para a cultura. Senão, não. Assim, o efeito, o trabalho sério mesmo, é o que precisa ser feito ali dentro desse tipo de iniciativa. E não aqui no YouTube, não aqui vendo vídeo e essas coisas todas, né? E consumindo esse canal esse meio aqui de divulgação, né? Então, o sujeito precisa realmente pegar e fazer alguma coisa. Se ele tem mais gente, na cidade dele é minimamente grande, que ele possa conhecer pessoas interessadas, né? Eu digo assim, cidade de 20 mil habitantes é muito pouco provável que tu tenha mais 2 pessoas interessadas em fazer qualquer coisa, seja música, seja isso, não, né? Não vai ter. Imagina fazer um sarau literário, vamos ler sonetos ali, cada um vai escrever 2 sonetos, nós vamos ler e vamos... Não, isso aí não vai acontecer, não é? É muito mais difícil. Mas isso precisa ser feito. Isso não vai ser feito na internet. Não tem como ser feito na internet. Não é algo que se faça na internet. Depois na internet a gente vai lá e divulga. A gente faz uma peça do nosso grupo de teatro amador, filma e depois põe na internet. Vai ser uma coisa totalmente tediosa, né? O sujeito vai assistir aquilo e vai dizer, meu Deus, que porcaria, né? Eu disse, só quem estiver lá vai saber. Vai fazer um concerto do nosso coral, da nossa orquestra de câmara, alguma coisa, só quem estiver lá vai saber. Não tem como mostrar isso aí. Esquece. Tu assistes a Sinfônica de Berlim, a gravação, tu não tens a mínima ideia do que é a música que faz a Sinfônica de Berlim, porque tu assistes aí com a porcaria do teu fone de ouvido. Isso não é cultura. Isso é só tomar conhecimento de que a cultura em algum lugar existe. E normalmente o sujeito não está lá fazendo nada de cultura. Ele está tomando conhecimento de que as coisas existem. Existe a música, existe a pintura, existem as artes todas, existe a filosofia, os debates, os oradores, grandes pregadores, existe isso, existe aquilo. Ah, muito bem, tu vives isso? Não, tu não cultivas nada, tu não tens cultura. Não vais ter. Enquanto for isso, pegar um microfone, uma câmera e falar, isso aí não é cultura. Então, assim, poderia se investir muito mais aqui mesmo no Instituto Hugo de São Vítor em fazer mais vídeo, em divulgar mais coisas assim, mas é que a gente normalmente está fazendo cultura e aí não dá tempo de estarmos aqui dentro desse estúdio várias horas por dia fazendo só isso daqui. Então chega, né? Vamos pegar e vamos ao trabalho, né? Se inscreva no canal aqui, acompanhe todos os nossos vídeos. E deu. E depois vai fazer alguma coisa. Vai pintar um quadro, vai escrever um livro, vai realmente escrever um discurso, vai frequentar um lugar onde tem lá um grande pregador, faz uma viagem para visitar uma das suas pregações, alguma coisa assim. Alguma coisa tem que ser feita. E a cultura não é aqui. A cultura é na vida real mesmo.